Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos chegando, vamos iniciar hoje as nossas reflexões aqui no Instagram do Celche. Hoje é segunda-feira, dia 21, dia da árvore. Boa noite para todos, e temos aí alguns alertas, né, para cuidar da natureza, a gente precisa estar sempre atento a isso. E é um dia importante para nós. Dentro do Espiritismo defendemos tanto a questão da ecologia, da preservação. Então fica aí um dia, pelo menos de nossas preces, para que essas queimadas que estão acontecendo sejam controladas. Tantos animais que estão perdendo a vida, é muito difícil, né? Mas fica aí a reflexão. Bom, mas hoje o assunto não é o dia da árvore, deveria ter sido, né? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mas não é o dia da árvore hoje, o nosso tema. Hoje nós vamos falar do escândalo. Boa noite para todos. E aí eu vou ler um trecho pequenininho que está lá no Evangelho, para que a gente faça a nossa reflexão hoje acerca do escândalo. Esse trecho, ele está... aqui não tem um capítulo. Não tem um capítulo aqui, depois eu passo para vocês. Mas está lá no Evangelho assim: o que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de atafona, ou seja, tipo uma melancia, e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés e ser lançado ao fogo do inferno. E se o seu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns daqueles pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos do céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está no céu, porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia parecido. Isso está em São Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 10. E é uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo que traz algumas reflexões. A gente olha assim, uma palavra meio dura, né? Se o seu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Se a sua mão é motivo de escândalo, corta e arranca. E a gente vai fazer uma reflexão acerca disso, porque são ensinamentos que a princípio nos parecem muito violentos, muito exagerados, principalmente para a vida de Jesus. E a gente precisa entender o que são esses escândalos. Esses escândalos, eles são problemas que nós temos do nosso comportamento, da nossa conduta, e que todo dia a gente tem esses vícios de comportamento e não tá nem aí. E aí eu fui refletir acerca disso. Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda, Maria do Carmo. No sentido vulgar, quando a gente vai falar do escândalo, o escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. Então, tudo que você faz que vai contra o resto da população é como se fosse um escândalo. E a gente fala, poxa, mas a pessoa que é o veículo do escândalo, ela está sempre exposta também de alguma forma. Então, ela está sempre sujeita a ser julgada. E aí é o momento que a gente vai refletir acerca disso. Vários comportamentos podem se parecer com escândalos. E nós, muitas vezes, não entendemos como eles nos incomodam. Não é propriamente a ação, mas a repercussão. Se uma pessoa, às vezes, pinta o cabelo de outra cor, todo mundo sai apontando a pessoa. E a pessoa não está fazendo nada demais. Ela só quis pintar o cabelo de outra cor, sei lá, de verde. Pintou o cabelo de verde.
Tudo bem, a pessoa tem o direito de pintar o cabelo de verde, é o cabelo dela, e o cabelo dela verde não me agride. Ela tem um motivo pelo qual ele pintou o cabelo dela de verde. Tá tudo certo. Qual é o escândalo? É eu pintar o cabelo de verde? Não, é quem parou para falar mal de quem pintou o cabelo de verde. Aí é que tá o escândalo. Nós não precisamos tirar o cabelo da pessoa que tá verde, mas nós precisamos lidar com a nossa língua que está falando mal de quem pintou o cabelo de verde. Paty, mas que coisa boba. Parece. Por quê? Porque o cabelo verde não agrediu ninguém. A pessoa que está com o cabelo colorido, ela está interferindo na vida dela. Enquanto, quando você fala de alguém ou você aponta a outra pessoa, você está fazendo o quê? Você está direcionando uma energia negativa, você está formando uma opinião, você está sendo fofoqueiro, maledicente, coisas que muitos de nós fazemos por aí. E aí eu me lembro sempre daquele ditado. Quando José fala de João, eu sei mais de José do que de João. Porque eu sei da índole daquele que veio fofocar. E aí você tem que entender que não só a língua de quem está fofocando é perigosa, mas os ouvidos que param para escutar algo ruim, alguma maledicência, também são motivo de escândalo. Principalmente se esses ouvidos, eles se fizerem ali presentes para escutar e depois para reproduzir. E é que nem um telefone sem fio, né, gente? A conversa vai longe. E a gente começa a pensar sobre isso. Por quê? Porque isso são imperfeições que nós temos. Todos nós temos imperfeições. Quem é que chegou aqui liso, ó, tem nada para consertar, vim aqui a passeio. Na verdade, a minha encarnação é uma encarnação missionária, só para ensinar vocês como é que é ser legalzinho. Para, né? Nenhum de nós estamos nessa condição. Então, quando nós falamos do escândalo, nós falamos dos nossos defeitos. Nós falamos dos nossos vícios de comportamento, que todos nós temos. Quantos nós já não corrigimos? Quanto nós já não mudamos? E quantos nós estamos sentados em cima dele, falando do outro? E isso é preocupante. Por quê? Porque é muito fácil a gente, inclusive, sem ninguém ter feito nada, prestar atenção no defeito alheio. Então fala assim, nossa, fulano, você ficou sabendo? Passou alguém para trás. E aí a pergunta que não quer calar é, o que tem de trapaceiro em você que está te incomodando na atitude do outro? Porque acredite, todas as vezes que você repara no defeito de alguém, tem um pouco daquele defeito em você. Por isso te incomoda tanto. Primeiro não tinha que comentar. Se tivesse algum comentário seria, poxa, vou fazer uma prece por fulano. Fulano tá precisando, ele não tá bem. De verdade, ele não tá bem. E se ele não enxerga que não está bem, ele tem mais um defeito ainda. Que é o irmão orgulho, né? Que a gente é orgulhoso e acha que a gente sempre tá bem. Então, quando alguém fala alguma coisa pra você, que você pode melhorar, é a hora que você para e fala, eu preciso prestar um pouquinho mais de atenção. Geralmente as críticas, sejam elas feitas de forma bondosa, sejam feitas de forma maldosa, elas têm alguma coisa que precisa ser interpretada. E esse é um trabalho pessoal. Paty, eu não consigo fazer essa interpretação sozinho. Vai para o atendimento fraterno, vai conversar com algum amigo, converse com alguém da sua família que você confie, vá para terapia, faça o que você puder, para que você possa fazer essa interpretação e entender que quando alguém nos faz uma crítica, apesar dessa crítica muitas vezes ferir, nós podemos utilizar isso para o nosso bem. Uma crítica que é feita de forma maldosa, ela é um escândalo. Por quê? Porque alguém que teceu um comentário maldoso ou quis agredi-lo com as palavras de alguma forma, atirou algum defeito em você. Emmanuel sempre diz que a verdade, ela é um diamante. Ele é um diamante bruto e enorme. Se você pegar um diamante e atirar em alguém,
ele vai machucar como qualquer pedaço de brita de meio fio que você pegar na rua. Por quê? Pela forma com que você entrega. Já se você pegar um diamante, colocar numa caixa de veludo e entregar, todo mundo vai aceitar. Então, a verdade, por mais preciosa que ela seja, nós devemos entregá-la com o valor que ela tem. Qual é esse valor? É o cuidado que a gente tem com o nosso irmão ao entregar algo valioso a ele. Senão, nós vamos ser orgulhosos e simplesmente bater nas pessoas com verdades que nós acreditamos. E não vamos ajudar o nosso irmão a fazer transformações que ele tanto precisava. Os escândalos, que são essas nossas imperfeições, são sempre oportunidades. E se nós pensamos no escândalo como sendo uma oportunidade, sabe, nós vamos tratá-lo de forma respeitosa. Se alguém foi maledicente e veio dizer para você de algum outro irmão, é a hora de conversarmos abertamente com esse irmão e falar, olha, vamos fazer uma oração junto por ele? Vamos procurá-lo para conversar e ver se ele precisa de alguma ajuda? Ou simplesmente vamos todo mundo parar para falar mal? Mas toda vez que você perceber isso, o que é interessante você fazer? Olha, tá aí um momento de transformação que eu posso usar para mim mesmo, ao meu favor. Porque nós estamos aqui para evoluir, para melhorar diversas coisas que nós precisamos. Então, toda vez que um desses nossos defeitos, eles pulam na nossa frente, ou eles se manifestam de forma aberta, seja machucando a você mesmo, seja machucando a outras pessoas, o que é importante? Você refletir e pensar, eu tenho que aprender com isso. Por quê? Eu, Patrícia, isso é uma coisa minha, não acredito que nada que nos acontece, de bom ou de mal, ele vem, todas as coisas, reformulando, desculpa. Eu acredito que todas as coisas que nos acontecem, elas vêm para nos ensinar alguma coisa. Qual vai ser a grande diferença? Você quer aprender? E aí é uma escolha. Porque nós podemos olhar a questão da pandemia. Ela veio para ensinar. Quando você gasta um pouco demais, fica endividado, você tem que aprender alguma coisa com isso. Porque se você não aprende com as coisas que te acontecem, qual foi a utilidade de você ter vivido alguma dificuldade? Se você não pega todas as coisas que te acontecem, que são oportunidades, e aproveita, eu sinto muito, você vai ter que passar de novo. Ah, Paty, já tá me jogando praga? Não é possível um negócio desse. É possível, eu não tô jogando praga. Eu só estou entendendo que se eu tô lá na 4ª série e eu tenho que fazer a conta de dividir de 3 números e eu não faço a conta direito, eu vou repetir de ano até eu aprender a fazer a conta de dividir de 3 números. É a mesma coisa. Então, se você tá passando uma dificuldade, se você foi motivo de um escândalo, se você foi exposto, se você, de certa forma, fez alguma coisa que ferisse alguém, aproveite isso como uma grande oportunidade de transformação. Por isso que Jesus diz, o escândalo, ele é necessário, mas ai daquele que seja o veículo do escândalo. Por que o escândalo é necessário? Porque ele vai acontecer para podermos corrigir as nossas imperfeições. Mas aí a gente pensa, poxa, então todo mundo vai ter que passar por todas essas imperfeições? Claro que não. Por quê? Gente, não seria muito mais fácil se eu começasse a aprender com o problema que o outro está passando? É muito mais fácil. É como você fala para uma criança, cuidado, você vai machucar o dedo. E a criança não quer saber da sua experiência. Ela vai lá e coloca o dedinho para machucar. Mas, no momento que, por exemplo, você machuca o dedo e a criança vê, ela se assusta. Aquilo impacta. Então, o nosso natural é aprender com o erro dos outros. Mas nós temos alguns traços difíceis, né?
Nós somos orgulhosos, somos vaidosos e achamos que com a gente sempre vai ser diferente. Nós nos achamos super-heróis diante das dificuldades e achamos assim, não, que isso, comigo vai ser diferente, porque eu sei fazer isso diferente. É porque a pessoa não sabia fazer. E a gente tá vendo a pessoa ir pro buraco e avisa, olha, isso não vai dar certo, mas a pessoa insiste em fazer. Então, ela vai ter que passar pelo momento dela. Agora, o escândalo, a dificuldade, a exposição, ela vai causar, sim, uma dor. E vai trazer um aprendizado. Muitas pessoas, quando a gente avisa, aí depois, é muito engraçado, eu não gosto de falar isso. Isso acontece muito no consultório. Eu falo, olha, será que esse é mesmo o melhor caminho? A pessoa, eu sei. Tudo bem. Quando a pessoa volta aí, ela, eu já sei. Você vai dizer, eu te disse. Eu falo, eu não vou dizer, porque você já disse. Não tenho nada para dizer. Por quê? Porque a gente tá vendo, a gente orienta, a gente pede a pessoa para refletir. Não quer. Então tá bom. Então nós vamos deixar a pessoa passar pela dificuldade dela. Porque o meu aprendizado, ele foi diante de situações que eu passei. O aprendizado de cada um vai ser individual. Mas depois da gente bater tanto com a cabeça, sabe? De apanhar tanto das situações, dos escândalos e outras coisas propriamente ditas, o que a gente faz? A gente começa a ficar esperto. A gente deixa de ser bobinho. E aí a gente começa a ficar esperto e faz o quê? A gente começa a pensar, fulano tá passando aquela dificuldade, que era aquilo pra mim, não. Já vou observar logo o que eu posso fazer para mudar. Porque senão, de que vai ter valido passar aquilo? Então, essas nossas imperfeições, elas precisam ser aprendidas, ressignificadas e transformadas. Como é que a gente faz? A gente vai ter que refletir acerca delas. Não adianta só a gente pegar um chicote e começar, eu sou horrível, eu fiz tal coisa. Isso não resolve. De forma prática, não, eu estou me punindo para que o universo não precise me punir. Olha, isso não adianta. Melhor coisa que você faz, senta e reflete. O que eu fiz? X coisa. Qual era o certo? Y. Tá bom, agora eu preciso arrumar um mecanismo para não fazer mais X e agora fazer Y. Simples assim. E entender em que momento do caminho você caiu. E aí a gente pode fazer isso com várias coisas. Nós temos muitos vícios que nos colocam em situações muito difíceis. Eu aceito inclusive a sugestão de vocês. Vocês podem digitar aí se eu tiver esquecido de algum. Porque eu fui buscando os que vieram à minha mente. Mau humor. Reclamação. Queixa. Murmúrio. Tem gente que só senta para reclamar. Se você chega para a pessoa e fala, nossa, estou passando uma situação difícil, o outro começa a fazer um concurso de dificuldades. Então, tem pessoas que são mal-humoradas, queixosas, reclamam de tudo na vida e não percebem como uma oportunidade. Ah, Paty, também não dá para ser chefe de excursão. Tudo bem, eu concordo com você. Não dá para ser chefe de excursão e acordar todo dia. Bom dia! Tem dia que você vai acordar e falar, quero dormir mais um pouco para o bom dia ser bom dia. Então, tem dias que a gente vai precisar se recolher. Tem dias que nós vamos precisar de um ombro amigo, mas mau humor todo dia. Maldizendo a vida todo dia. Isso é um traço de personalidade horrível e que te coloca numa situação muito difícil. Você não tem condição nem de receber a ajuda da espiritualidade quando você se coloca nessa situação. Maledicência, eu acho que é dos piores. Porque assim, para falar mal dos outros e ninguém assume a sua maledicência. Quando vê, já tá falando. Quando vê, já tá no grupo. Vocês ficaram sabendo? Fala do quê? Para, né? Ficaram sabendo do quê? Se a pessoa quiser falar alguma coisa pra mim, ela vai me procurar e vai falar. E você sabe o que é pior? Tem gente que é tão maledicente que fala assim, Paty, fulano falou de você. Quer saber o que ele fala? Eu falo, não. Essa é a opinião dele.
a minha é outra. Não tem que dizer. Eu não quero saber. Cada um guarde as suas opiniões, porque se o fulano quisesse me dizer, ele tinha me procurado. Não me procurou. Então, eu vou ficar com a minha energia, ele fica com a dele. E quando a gente é maledicente, que a gente está falando mal dos outros, não se engane. A energia ela é muito maior aonde ela foi gerada. Então, quem fica impregnado da mentira, da fofoca, rodeado por esses irmãos que gostam disso, que são irmãos igualmente, né, difíceis, que estão em estado de evolução, vão te influenciar, vão aprontar com você, é você que está chamando. Você que vai escolher a sintonia que você quer para a sua vida. Eu escolho a minha. Então, tudo, aí sim é livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é muito limitado, mas isso é um livre-arbítrio. No momento em que eu escolho onde eu estou vibrando, com que companhias espirituais eu estou atravessando a minha jornada encarnatória. Já basta as que a gente traz da outra encarnação, as nossas dívidas, cobranças e afins. Se aqui a gente não conquistar através de uma sintonia, da oração, de momentos de reflexão, de correção de conduta, de reforma íntima, menino, você está procurando muito sofrimento. Vamos continuar aqui. Intriga. Muita gente que faz muita intriga. Jogos de azar, e aí nós estamos falando de outras dificuldades que condiz aos vícios. Bebidas e drogas são coisas muito difíceis e causam muita dor. Apesar da questão, por exemplo, de jogos de azar, bebidas e drogas, a pessoa pode dizer, tá causando dor só a mim. Não, porque quem te ama, quem é da sua família, também vai sofrer. Então são condutas que trazem esse escândalo, que trazem essa dor, que interfere no modo geral da família. Gula, isso é um problema sério, porque muitas vezes nós não interpretamos como sendo um problema. E nós entendemos que a gente deve cuidar do corpo e deve cuidar do espírito. E se eu não observo o que eu coloco para dentro do meu corpo, eu não respeito o meu corpo. Então, eu tenho que resolver os meus problemas emocionais para que eu possa me alimentar de forma adequada. E assim, parar de tentar engolir problemas, engolir sapos, engolir um bocado de coisa que a gente resolve engolir por aí, né? Que aparece na nossa vida. Orgulho, que anda assim de mãozinha dada, dedinho assim, ó, com a vaidade. Esses andam assim abraçadinhos, negócio impressionante. Orgulho e vaidade. E esses a maioria de nós temos. Do tipo, você tá precisando de ajuda? Não precisa. No fundo tá. Mas aí fica, não, tá tudo ótimo, dou conta. Que é não querer se resignar, não querer ser ajudado. Então a gente muitas vezes se acha o máximo. E vamos combinar? Nós somos todos irmãos, estamos aqui no mesmo nível evolutivo, no mesmo planetinha, vamos passar por experiências diversas de acordo com a nossa necessidade. Então vamos deixar o irmão orgulho para lá? Porque se alguém fala assim, eu tô com dificuldade, não quero ninguém que me conheça porque vai julgar a minha conduta. Não, se for seus irmãos, se for pessoas que querem ajudar verdadeiramente, não tá aqui para julgar a conduta de ninguém. Porque isso já é um outro traço de caráter que a pessoa precisa corrigir. E quando nós erramos, sabe, dentro de qualquer um desses problemas, por exemplo, mentira. Tem gente que tem problemas de verdade com mentiras. Existe um distúrbio chamado mitomania, que são pessoas que mentem de forma desenfreada. Adotam isso como estilo de vida. E isso é muito perigoso, porque isso traz muita dor para a vida da pessoa e de outras pessoas que estão próximas. E a gente precisa entender que vamos supor que uma pessoa que tenha problemas com a mentira, com a parte sexual, qualquer outra parte, venha te pedir ajuda, desabafar com você. Se você julgar essa pessoa, o seu problema é maior do que o dele. O que você pode fazer se você não consegue lidar com o problema de alguém e não consegue ajudar caso ela te procure? Você pode dizer, eu não tenho condições de te ajudar, mas eu vou lhe ajudar a procurar alguém que pode.
Esse é o mais correto. Existe uma outra coisa que nem está nesse capítulo não, mas eu acho tão importante falar, porque nós vemos os nossos irmãos errando, e nós não sabemos como agir de forma cristã. E Jesus colocou isso pra gente. Ele falou, olha, se você pegar o seu irmão em erro, advirta-o em particular. Chama ele em segredo, está escrito lá no Evangelho. Chama ele em segredo e ajude ele a perceber que ele está errando, para que ele possa corrigir. Ou seja, eu estou dando uma oportunidade. Então, se eu acho que alguém tem algum problema, eu vou chegar e falar, posso falar com você? Tem uma coisa que está acontecendo, que eu observei. Você não acha que isso não está legal, que poderia ser diferente, isso pode estar te prejudicando? Vamos supor que a pessoa não tenha aceitado. Aí você faz o quê? Conversa, faça a eleição de uma pequena agremiação, é colocado lá no Evangelho. Então chama poucas pessoas que são caras àquela, que tenham bom senso, que sejam dotados de um raciocínio bacana e de muita caridade, e chama novamente esse irmão. Porque aí quando mais de uma pessoa está falando, 2 ou 3, 4 pessoas, tá bom? E a pessoa está falando, muito provavelmente a outra aceite. Olha só, a gente está conversando com você, porque a gente está vendo que essa conduta não está legal, parará, e aí conversa com muito jeito. Caso ainda assim não tenha sido resolvido, aí sim, a gente abre para a sociedade. A gente fala, olha, cuidado com tal pessoa, a índole não tá legal. Ou a gente leva a alguma situação de não deixá-lo expor, por exemplo, uma casa espírita, ou uma família, ou uma escola. Então, se a pessoa ela insistir que está certa, ela pode estar até fascinada, né? E aí a pessoa ela não consegue perceber que ela precisa mudar. Então, a indicação que tem no Evangelho de como ajudar pessoas que estão passando por uma situação dessa é assim. Ou você chama lá em segredo, se não funcionar, convide um certo número de pessoas e tenta conversar. Não funcionou assim mesmo. Aí sim, toma-se providências maiores. E não você tá vendo que a pessoa tá fazendo uma coisa errada e correr e fazer fuxico e correr o telefone sem fio. Isso é falta de caridade, isso é falta de amor com o próximo. Talvez é até falta de amor próprio. Porque no momento que você faz isso, você está se expondo. E está se expondo de um jeito muito perigoso. O mal, ele sempre virá. Mas ele virá com o intuito evangélico, de ensinar. Porque senão a gente ficaria pensando assim, que Deus é esse? Como é que tem espiritualidade divina, anjo da guarda, e que deixa me acontecer algo de mal? Quem aqui nunca pensou isso? Todo mundo, em algum momento, já questionou. Então, a gente precisa entender assim, ó. O mal, ele vem para que você possa aprender. Nós não usamos a espiritualidade como leão de chácara, para te tirar de todo e qualquer problema, não. Então, é muito importante que saibamos isso. Então, a gente precisa pensar, bom, se eu não uso a espiritualidade como leão de chácara, é bom eu fazer a minha parte, para que eu conquiste amigos e para que eu não entre na sintonia do mal para não me acontecer. Então, uma vigília sua, é uma vigília individual, pessoal, é uma escolha. Isso é muito importante. Então, todo mundo que é vetor do mal também sofre. Vamos supor que outra pessoa falou de mim. Eu sofro? Posso sofrer. E aquele que falou também sofre. Então, é um momento em que a gente começa a refletir assim. Quer dizer que na questão do escândalo, todos que estão envolvidos sofrem? Sim. E quando Jesus fala, arranca a mão, ele está falando, arranca esse defeito. Joga fora. Pare de falar mal do outro.
vá pedir desculpa, vá se reconciliar com teu irmão enquanto é tempo. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está mandando ninguém fazer automutilação. Ele está falando para você ir corrigir o seu defeito o mais rápido possível, porque esse defeito está causando dor a você e está causando dor a outros. E aí eu sempre fico assim, tá, como? Como? Nenhum de vocês perguntou isso ainda? Falar, tá, tem que corrigir um defeito. Todos nós temos defeitos. Como? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer, que eu já disse aqui, eu preciso aprender com o erro do meu irmão, para que eu não precise ficar sofrendo mais. Então, se o meu irmão está passando uma dificuldade, eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo, vou observar, não vou julgar e vou perceber o que em mim, o que tem em mim daquele erro, daquele problema que aconteceu com ele. Quando nós fazemos isso, nós já estamos começando a nos transformar. Quando nós, por exemplo, tentamos falar com um amigo e ele foi orgulhoso. Não só julga o seu amigo, não. Quando vierem falar com você, seja receptivo também. Porque não adianta nada a gente colocar apenas o outro como orgulhoso e continuar sentado em cima do seu orgulho. Não resolve. Outra forma que a gente pode fazer, além de aprender com o escândalo alheio, com a dificuldade alheia, é compadecer com o erro do nosso irmão. Se o nosso irmão errou, não julgue. Tenha indulgência. Entenda por que é que ele está errando. Porque se você não compadece, a sua doença é pior. O seu defeito é pior. Então, se o teu irmão errou, mesmo que no momento você esteja magoado, espera um pouco. Depois revisita esse sentimento. Vai lá e fala, ele tem dificuldade com tal coisa. Vou corrigir isso em mim. Para que eu não atraia mais pela lei do universo esse tipo de situação para mim. Eu não vou corrigir no outro. E eu vou me compadecer da dor dele. Porque quem fez também sofre. E sofre bastante. Principalmente quando ele despertar, ou aqui ainda encarnado, ou depois de desencarnado, quando ele despertar e perceber todo o mal que fez. Você pensa, uma pessoa que foi muito maldosa, quando despertar e perceber todo o mal que fez. Então, isso é muito delicado. Mas não julga, não. Porque se você julgar, você não vai conseguir ter paz no seu coração, porque o dia que for o dia de você fazer suas reflexões, você vai começar a pensar e falar, eu julguei. Eu não fiz o que ele fez, mas eu julguei. E nós não estamos aqui para julgar. Outra coisa é prestar sempre atenção nos seus próprios atos. O que eu faço? Fica aí uma tarefinha de casa para vocês, se vocês quiserem, que eu acho que pode ser muito útil. Qual o comportamento em mim que eu não gosto, que eu reprovo, que eu gostaria de mudar? Anota, gente. Vai lá no seu evangelho, olha que lugar bom para você anotar. Você vai lá no seu evangelho e lista. O que você gostaria de mudar? Eu já fiz isso. Algumas coisas eu já consegui e fico muito feliz por isso. E quando a gente faz isso, e a gente vai lá e começa a verificar cada ponto que a gente está tentando mudar, e a gente consegue, você comemore bastante. Para que você tenha motivação para continuar fazendo essas mudanças. Então, é bacana quando você escreve, que você fala, meu Deus, é mesmo, eu fazia isso, eu nem percebia, olha. Não tem problema a lista ser grande, Zé. O negócio é começar. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, por onde eu começo? A lista é grande, vamos supor, igual a Zeneida colocou aqui pra gente. A lista é grande, por onde eu começo? Eu vou fazer uma pergunta assim, por onde você está preparado? Leia todos e fala assim, esse aqui eu já consigo começar a mexer. É igual comer mingau quente. Como é que a gente come mingau quente? Pelas beiradas.
Ou seja, aquele defeito que é mais tranquilo, tá mais frio, que tá nas beiradas, esse eu já consigo mexer. Se você for comer mingau quente, enfiar a colher no meio do prato e levar a boca, você vai queimar a boca. Ou seja, defeitos muito impregnados, que estão muito dentro da sua personalidade, são dolorosos para você fazer a mudança. Mas quando você começa a mudar por coisas menores, aí você vai chegando ali naqueles maiores. E não importa a lista ser grande, o que importa tá lá no Evangelho também. Reconhece o bom espírita pelo esforço que empreende em ser uma pessoa cada vez melhor, em corrigir os seus próprios defeitos. Então, bora começar. Ah, eu consigo corrigir meio. Que bom. Tem gente que não tem nem consciência que tem, tá no lucro. Não é nem uma competição. A competição é você com você mesmo. Simples assim. Então, assim, quando nós falamos isso, tem uma frasezinha que eu gosto muito. O endereço mais difícil do mundo é o lugar do outro. Então, é muito fácil falar, nossa, a Paty está falando aqui pra gente. Meu endereço também é difícil. Talvez ele seja mais fácil para mim porque eu estou acostumada. Assim como o endereço de cada um de vocês, para mim também é difícil. Então, não quero o lugar do outro, quero o seu. Ocupe o que é seu. Transforme o que é seu. Por quê? Porque enquanto a gente estiver tentando transformar os outros, nós não estamos evoluindo. A evolução maior e o autoconhecimento maior passa até pelo conhecimento do funcionamento do seu corpo. E a transformação, igualmente, ela vai começar por você. Para a gente encerrar, gente, tem pergunta? Pode colocar. Pode colocar perguntas, comentários. Acho o máximo a participação de vocês. Eu vou fazer uma leitura do livro do Pão Nosso, do Chico. A leitura é o item 12. Pensaste nisso? Eu vou fazer para a gente encerrar, mas pode deixar comentários que eu falo. Sabendo que brevemente hei de deixar esse tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já o tem revelado. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, que é o que nós estamos tratando aqui, gente. As inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se esse representasse o papel do verdugo implacável separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Não adianta a gente falar assim, não, mas falar mal dos outros ou fazer essas coisas é humano. Isso é humano. Perdoar é divino. Não, vamos parar de dar qualidade pro corpo que é do espírito mesmo? Falar mal dos outros é maledicência. Pronto, acabou. Isso não é do corpo, não. Isso é da alma, é do espírito. Reparamos que Pedro denominava o organismo como seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Então, o nosso corpo, gente, ele é só a casinha do espírito. Nós vamos nos utilizar dele. Como? Como nós queremos. Como esse espírito ele quer evoluir ou não. Que também é uma escolha. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades do que se acha acometido. O corpo é a concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo, já que pensaste que é um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas
potências concedidas a Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que faze de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica o teu corpo, nele encontrando o templo divino. Tá aqui o Emmanuel que fala de um jeito fantástico com relação a isso. Sabe aquela expressão, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Olha só, o que é do espírito é do espírito, o que é do corpo é do corpo. O corpo é o aglutinado de células que obedece a esse espírito. E o espírito, nós nos usamos livremente dele exatamente para sermos quem nós queremos ser. Tá aqui o recadinho de Emmanuel, um recadinho do Evangelho. Muito obrigada a todos vocês pela noite de hoje, pelas reflexões. Gratidão. Aceitamos temas para palestras e o pessoal não coloca, mas às vezes vocês têm vontade de colocar algum tema para palestra. Coloca pra gente, vai lá nas lives que ficam gravadas e escreve, gostaria de saber sobre tal tema. Isso pra gente é bem bacana que tá aqui organizando as palestras, né, Vilminha? Eu acho bem importante, porque aí a gente vai atender também as necessidades de vocês. Nós, enquanto casa, estamos aqui para fazer isso juntos. E essa palestra, esse momento de reflexão, ela é justamente para fazer junto com vocês. Muita gratidão a cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. E a palestra está gravada para quem quiser assistir ou compartilhar. Beijo, gente. Beijo no coração da minha casinha querida. Tchau.